O erro do mundo. Thoth é um deus egípcio e representa todos os ramos do conhecimento, sendo esses lei, magia, filosofia, religião, ciência e escrituras. Se você acompanhou a série Veda, sabe que todos os deuses do conhecimento são os meus favoritos, e nesse caso não é diferente. O surgimento dele pode seguir 3 ramos diferentes. O primeiro é bem bonito e diz que no começo de tudo, ele se formou por conta própria e assumiu a forma de Ibis, uma ave bem legal e que passou a ser associada ao seu culto. Depois que ele assumiu essa forma, botou um ovo, que continha tudo que existe hoje em dia. A segunda origem continua sendo bem legal, e diz que ele nasceu dos lábios do deus Ra, mas a terceira é bizarra pra caramba. Segundo ela conta, durante uma das lutas entre os deuses Horus e Sete, por alguma razão, Sete acabou engolindo a semente de Horus. Como assim semente errado? Sêmen. T. Entendeu? E depois de um tempo, Thoth nasceu da testa de Sete. Pode ser que por causa dessa versão, durante a guerra entre eles, o deus ajudava os dois lados, curando caso fosse necessário. Ele fazia isso para a luta ficar justa. E já que estamos falando de justiça, era exatamente... na boa, eu não consigo esquecer, cara. Como é que o cara engoliu durante uma luta e ainda continua lutando? Mano, não é possível. Mas vamos falar de justiça, que era uma das coisas que o deus representava, e representava muito bem. Entre os egípcios, a deusa da justiça era Maat, só que Thoth e ela já foram associados várias vezes. Em uma delas, ela pode até ser considerada sua esposa. Entretanto, a deusa mais comumente descrita como sendo sua esposa é a deusa dos livros e das bibliotecas. O seu nome é Seshat. Detalhe que ela também pode ser descrita como sendo sua filha. O deus costumava ser associado à justiça porque ele tinha uma personalidade incorruptível e era sempre imparcial quando o assunto era fazer julgamentos. Claro que isso pode significar que ele era misericordioso com os inocentes, só que também pode querer dizer que ele era implacável com os culpados. Além de ser representado por Ibis, ele também podia aparecer na forma de um babuíno, com um disco em sua cabeça. O seu culto foi um dos mais fortes e se estendeu por todos os períodos da antiguidade. Isso mesmo, ele foi cultuado por algo em torno de 6.000 anos, sendo um dos deuses que foram adorados por mais tempo em toda a história, entre todas as civilizações. Diferente desse nome que eu tô te passando, entre os egípcios, ele tinha vários outros, como Jehuti, que significa aquele que se parece com a Ibis. Como era de se esperar, podemos nos referir a ele com alguns títulos, como o Senhor de Maat, o Senhor das Palavras Divinas, e o Escriba de Maat, na companhia dos deuses. E era dito que todos os escritores ofereciam um pouco de tinta de escrever ao deus, antes de começar os seus trabalhos diários. Como eu já falei, era comum que os gregos associassem os deuses egípcios aos seus, e como Thoth tinha uma raiz muito forte e foi cultuado até 30 a.C., dá pra sacar que eles associaram ele bem rapidinho. O deus em questão era Hermes. Inclusive é por isso que a cidade centro do culto ao deus passou a ser conhecida como Hermópolis, e não Totópolis. Não, falando sério, o nome original em egípcio era Kimono. Ela meio que existe até os dias de hoje, só que com o nome de Al-Ashmunain. Ele era associado com o aprendizado, e também já foi considerado o deus da lua. No Salão da Verdade, ele assumia a forma de Aan, e era o responsável por anotar o resultado do julgamento, ou seja, um escriba. É bom frisar que por ele ter um caráter imparcial, era possível pedir a sua ajuda, caso você estivesse com medo de ir parar no estômago de Amit. O deus é justo, sábio, e representa os escritores. Se você viu a primeira temporada de American Gods, ele é aquele deus que escreve a história do Leprechaun, um dos deuses mais antigos e mais cultuados do mundo. E esse é o legado de um deus. Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar: eu sou o errado e esse é o erro do mundo. Adeus.